Você já parou para pensar o que aconteceria com seus investimentos se você falecesse? Esse é um assunto que às vezes as pessoas não discutem muito, mas que resolvi fazer um vídeo sobre isso porque teve um seguidor do canal que me fez essa pergunta. E é um assunto que realmente é muito importante, a gente tem sim que pensar nisso. Então é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além desse canal, estamos também em outras redes sociais. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo. Se você quiser conhecer meu curso, também vou deixar o link aqui embaixo, ok? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí. O que acontece com os seus investimentos se acontecer de um investidor falecer? Bom, o que acontece é que é natural, sim, vai ficar para os herdeiros, tá? Se você tiver um cônjuge, vai ficar para o seu cônjuge. Se tiver filho, vai ficar para os seus filhos. Só que se você não se planejar para isso, o processo de transferência desse patrimônio ele vai ter que passar por inventário, tá? E a gente sabe que no Brasil o processo de inventário ele é um pouco moroso, ele demora 1 ano e meio, 2 anos, existem casos que demoram até mais 3, 4 anos para o inventário sair. Então é natural que haja um planejamento para que o herdeiro tenha como se manter durante esse processo aí de inventário. Então o que acontece? Uma coisa que eu vejo que é muito comum, uma prática muito comum, só que é errada, tá? Que é assim, ó, quando a gente pergunta para a pessoa, o que você está fazendo, qual que está sendo o seu planejamento sucessório? Às vezes tem lá o casal, né, o homem e a mulher, aí o investimento está na conta do homem, aí ele fala assim, não, cara, eu já deixei tudo, as minhas senhas para minha esposa, já mostrei para ela como que faz para vender as ações lá na corretora, para fazer o TED, já expliquei isso tudo certinho para ela. Bom, e pelo que eu pesquisei, lembrando que eu não sou advogado, né, baseado nos estudos que eu fiz aí, isso é crime, tá? Você não pode alterar o patrimônio de uma pessoa que acabou de falecer. Mesmo sendo o cônjuge dessa pessoa, você não pode alterar o patrimônio. Então não tem essa história de, não, deixei a senha para minha esposa, ela sabe sacar. Não, não pode, tá? Ela não pode fazer isso. Se ela fizer isso, é crime. Ela só vai poder alterar, mesmo sendo sua esposa, ela só vai poder alterar o seu patrimônio a partir do momento que for feito o inventário, tá? Então, qual que é uma solução assim que eu julgo a mais fácil para o casal aí que está iniciando essa questão aí de construção do patrimônio? Você precisa deixar uma parte dos investimentos na conta do cônjuge. Então uma forma que eu acho muito interessante fazer isso é, por exemplo, você tem uma carteira de renda variável, né? Coloca na conta, de repente, lá do homem ou da mulher, tanto faz, essa carteira de renda variável e deixa uma reserva de emergência na conta do cônjuge. Porque aí se acontece o pior, se acontece de uma das partes falecer, a outra parte não fica na mão. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes o casal ele constrói um patrimônio, né? Só que todo o patrimônio está no CPF, vamos dizer, do homem, tá? Aí acontece o pior, esse investidor falece, a esposa dele fica sem recursos inclusive para entrar com o processo de inventário, tá? Não tem nem dinheiro para entrar com o processo de inventário. Ou seja, o casal tinha um bom patrimônio formado, investido, só que estava tudo no nome dele. Então aconteceu dele falecer, o que acontece com a esposa? Tem que fazer um empréstimo para conseguir entrar com o processo de inventário para depois conseguir resgatar esse patrimônio. Então isso aí é um erro muito grande no planejamento, né? Então se você ainda está em processo de formação de patrimônio, o ideal é que ou divida as carteiras, né? Ou deixa de repente lá no CPF de uma das partes a renda variável e no CPF de outro a renda fixa, a reserva de emergência, enfim. Porque se acontece o pior com um ou com outro, aquele que fica acaba não ficando desamparado, tá? Então isso é muito importante. Agora olha só, tem uma solução que ela é muito legal, mas isso já você tem que ver se o patrimônio que você tem hoje compensa que isso seja feito, que é a holding familiar, tá? Isso talvez seja a melhor forma de você fazer um planejamento sucessório. A holding familiar, como que é? Você constitui uma empresa, uma pessoa jurídica, né? E você administra o seu patrimônio, os seus investimentos, através dessa holding. Então, dentro dessa holding, você pode colocar vários sócios. Você pode colocar filho, neto, esposa, você pode colocar quantos sócios você quiser dentro dessa holding. E não existe um modelo de contrato pronto para uma holding. Você vai ter que contratar 2 profissionais que podem te ajudar nessa questão. Um contador, que seja especializado em sucessão patrimonial, ou um advogado que seja especializado também em sucessão patrimonial. Esses 2 profissionais, eles vão te ajudar muito nessa questão. Um contador ou um advogado que seja especializado em sucessão patrimonial.
Então, esses profissionais, eles vão avaliar o seu caso, avaliar o caso da sua família, do seu patrimônio, e eles vão sugerir qual que seria a melhor constituição de holding para o seu caso específico. Então, quando você constitui uma holding, se acontece, por exemplo, de o patriarca lá falecer, automaticamente o patrimônio é transferido para os outros sócios, tá? Eu acho que até entra num processo de inventário lá, mas daí é uma questão muito mais rápida, questão de, às vezes, de 30 dias ali já está resolvido, tá? Se os prazos não forem exatamente esses e algum advogado estiver assistindo esse vídeo, por favor, contribua aí nos comentários, tá? Então, gente, pesquisem sobre a holding, sobre essa questão de sucessão patrimonial. Só que é claro que não compensa, você tem lá 20 mil reais investido, você já vai abrir uma holding, né? Então tem que ver se os custos compensam. Agora, por mais que você esteja começando, você tem que ter em mente que não existe essa história de não, deixei a senha para minha esposa, ela vai lá e saca. Não, isso não pode fazer, tá? Perante a legislação isso não pode fazer. Então, repito o que eu falei no começo do vídeo, o ideal é que vocês dividam o patrimônio, ou pelo menos se o investimento está todo na conta do homem, deixa a reserva de emergência na conta da sua esposa, porque se acontece o pior, ela tem como se virar até que o processo de inventário dê andamento, né? Outra dica muito interessante é que você faça um seguro de vida, porque se você tem um seguro de vida e o pior acontece, o cônjuge ele recebe aí uma indenização e essa indenização às vezes é suficiente aí para entrar com o processo de inventariado e, enfim, cuidar de todo esse trâmite aí, tá? Então são questões que a gente às vezes acaba deixando um pouco de lado, mas são sim muito importantes para você que está iniciando os investimentos aí, para você que está formando seu patrimônio, tá ok? Então comente aí para nós, como que você está cuidando da sua sucessão patrimonial? Deixa aí nos comentários que é legal a gente ter essa troca de experiência aí, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like aí também. Até a próxima, abraço!